47. Coitado, o Guto lá sozinho também, né? O Guto está ali. O Guto está jogando nas 11 hoje. Ele está na projeção, ele está no slide, ele está no som. Isso aí, Henrique, ele está melhor que você, porque ele está mandando bem demais. Soltou um monte de movimento lá nas alturas, eu gostei. Assim que é bom demais. Gostei, Gu, você é bênção demais, melhor que seu pai. Atos 2, 47. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre a igreja imparável. Uma igreja imparável. Vamos dando glória a Deus aí? Uma igreja imparável. Se a gente está falando que o título é uma igreja imparável, porque essa igreja ela não para. Ela não para só por conta das suas atividades, não. Nós vamos aprender que não é só sobre atividade, que uma igreja ela é imparável. É sobre a ação do Espírito Santo de Deus sobre ela. Fui convidado para pregar na igreja de um discípulo muito amado. Ele me trouxe esse tema desafiador. Foi difícil achar um texto para esse tema, mas Jesus me mostrou desde o início Atos 2, onde Jesus constitui a igreja, e Atos 2, 47 é o texto do meu coração. Quando se fala de igreja, já saiba que o seu pastor ama Atos 2, 47. Você pode ler comigo? 3, 2, 1. Louvando a Deus, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa era uma igreja que não parou. Apesar das situações difíceis, das situações caóticas, essa igreja, ela não parou. Pensando nesse tema, é óbvio que na minha cabeça veio vários outros textos. Por exemplo, veio a ideia da igreja gloriosa, que é maravilhosa também, Atos 5, 27, que diz que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Pensando numa igreja imparável, também veio o tema da igreja como corpo de Cristo, lá de Efésios 1, 22 e 23, que vai apontar que Jesus tem um corpo, e o corpo dele é a igreja. A igreja como a casa de Deus, do texto de Timóteo 3,15. Mas nada encheu meu coração de mais alegria do que esse texto de Atos 2, 47. Maria Helena esteve aqui na campanha de missões nacionais. Coloca para mim o tema. E ela falou uma frase que alguns irmãos me procuraram depois para conversar e pedir mais explicação. Maria Helena disse aqui, na noite missionária, a igreja, ouça essa frase, a igreja é a única. A igreja não é uma delas, a igreja é a única estratégia de Deus para a expansão do seu reino. Se a igreja falhar, a expansão acaba. Olha para o irmão que está ao seu lado. Mas não fala nada, não fala não, só olha assim. Perceba que a igreja é a única estratégia de Deus para mover o reino, para expandir o reino. Se a igreja falhar, acaba, cessa a expansão. Deus não vai mandar anjo. Deus não vai mandar uma outra estratégia. Deus já mandou a estratégia. E a igreja. E eu preciso diferenciar o que é igreja e o que é templo. Igreja é um corpo de gente regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Somos nós quando estamos reunidos. Isso aqui é templo. Uma diferença enorme. Isso aqui é templo, isso aqui não é igreja. Eu não vou à igreja, eu vou ao templo. Me ajuntar como igreja. Você não é igreja sozinho. Porque um membro fora do corpo, ele morre. Somos igreja quando estamos juntos e reunidos com o propósito de adorar o Senhor. Isso é igreja. E a expansão desse corpo, dessa gente bonita, desse grupo de irmãos, depende unicamente da igreja de Jesus. A expansão desse reino depende da igreja de Jesus. Se dependesse de você, como depende, o reino de Deus avança ou recua? Preste atenção na sua resposta. Se depender de você, o reino de Deus avança ou ele recua?
É uma ação muito importante responder isso. Porque tem muita gente que está aqui, mas não é igreja. Porque se ele não faz o evangelho avançar, ele não é igreja. Ele está vindo a uma reunião, ele vem a um encontro, ele vem ver amigos, ele vem para uma série de coisas, mas ele não vem adorar o Senhor Jesus. E não interessa se ele é do louvor, se ele é da recepção, se ele é da intercessão. Se não vem para cá com o intuito de adorar o Senhor e não se reúne com esse corpo para adorar o Santo de Israel, não é igreja. Igreja é a reunião dos crentes regenerados por Jesus. E esse texto traz a marca de uma igreja imparável. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja imparável, não o templo, mas nós como corpo de Cristo. Imaginar, pastor Gil, Monte Cristo, nós já estamos lá no Amazonas com a Renata. Nós já estamos em diversos lugares e até outros municípios. Nós estamos em Porto Real. Nós já estamos em diversos lugares. Nós estamos no Goiabal. Nós estamos no Jardim América. Nós estamos lá na Entanha. Nós estamos em diversos lugares. A igreja, ela está avançando, expandindo para diversos lugares. E esse texto traz a ideia, a marca, traz as características de uma igreja imparável. E assim tem que ser nossa igreja. Em primeiro lugar, ela sempre está louvando a Deus. Uma igreja imparável, ela não para de adorar ao Senhor. Ela não cessa a sua adoração. Independente do tempo, independente dos momentos, independente das lutas, a igreja imparável, ela está sempre louvando a Deus. Pode pular, Gu, se conseguir. Está difícil, né? Vai tentando aí, meu filho, vai dar certo. Quer ver um exemplo de uma igreja que não parou de cantar em meio às dores? Paulo e Silas na prisão. Atos 16, 25 e 26. Meu irmão, pensa no cenário. Os meninos estavam pregando o evangelho, foram presos, colocados lá no calabouço, amarrando pés, mãos, todo amarrado. No fundo da prisão estava Paulo e Silas. Muitos aqui certamente já estariam murmurando. Rapaz, o que nós fizemos? Bem que avisou para não pregar o evangelho ali. Que furada. Se estiver junto com o pastor Rafael, a culpa é dele. Paulo e Silas, lá preso, acorrentado, lá no calabouço. E não pense que a da cadeia daquela época é igual a nossa, não. Não, não. Era suja, era molhada, era úmida, era insalubre. Estavam lá os dois. Eles estavam murmurando, né? É assim que está na sua Bíblia? Atos 16, está aí na sua Bíblia? Murmurando? Eles estavam murmurando? Reclamando, meu Deus, reclamando muito. É assim que está na sua Bíblia? Como é que eles estavam, irmã Patrícia? Louvando a Deus. Eles estavam cantando, adorando. Tamanho era o louvor, irmã Patrícia, que o cárcere se mexeu. Caiu tudo por terra. E ali o carcereiro chegou e viu tudo no chão e tentou se matar. Eis que Paulo e Silas saem do meio dos escombros. Não se mate, não faça tal coisa. Nós estamos todos aqui. E aí ele pergunta assim, que fé é essa? Que coisa linda. Como posso fazer para fazer parte desse corpo, desse time? Eu quero isso para a minha vida. Eis que Paulo diz, se converta. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Só creia nele. Louvor em meio às perseguições. Hoje de manhã eu falei. E a gente tem o relatório das portas abertas. O relatório dessa agência missionária. Hoje tivemos um grupo de irmãos num projeto radical que fala exatamente dessa perseguição à igreja. Irmãos que estão com a sua vida em risco por pregar o evangelho, mas não param, continuam pregando o evangelho, continuam pregando o evangelho, porque eles entendem que com Cristo vale mais do que qualquer tipo de segurança, até da própria vida. Louvor no tempo de dor, no tempo de dificuldade. Quantos aqui estão passando por momentos difíceis? Famílias que perdem seus filhos, enfrentam o diagnóstico terminal de doença.
Veem os seus lares destruídos, mas assim como Jó eles falam, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu escrevia esse sermão, Deus colocou no meu coração um louvor, que quando eu estou passando por dificuldade, eu começo a cantar, eu começo a orá-lo cantando. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Você sabe, canta. Nunca vi ou ficar o que Deus, quando Ele estende as suas mãos, então louve, simplesmente louve. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve. Aleluia, aleluia. Deus vai na frente, quebrando as correntes, ordena os anjos, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, e Ele trabalha, caminha contigo. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Uma igreja que se reúne para adorar em meio às dificuldades, sempre louvando a Deus. Eu me lembrei agora, enquanto nós cantávamos sem o auxílio de nenhum instrumento, quando eu estava no interior do Amazonas, lá depois de 3, 4 dias, barco acima, no meio do nada, nem sinal de celular, telefone, nem satélite, nada. E nós estávamos reunidos, e ali uma família tinha acabado de perder um ente querido, e ali a tribo indígena fazendo o seu ritual, e a igreja adorando, e a tribo indígena saiu de lá para adorar com a gente cantou essa canção, com muito louvor. Vários índios nesse dia se converteram a Jesus. É a igreja avançando, é a igreja que não para, mesmo em dificuldade. Os verdadeiros adoradores não precisam de circunstâncias favoráveis para adorar, eles adoram sempre. Já vai dizer A.W. Tozer. A aplicação para a nossa igreja, ela é uma igreja imparável, é aquela que não deixa de louvar, não deixa de adorar, nem nos céus, nem na terra, nem na prisão, nem nas lágrimas, ela não para, ela louva sem cessar. Segundo lugar de uma igreja imparável, é o povo simpático à igreja, a comunidade simpática à igreja. Diz o texto que a igreja estava o tempo todo louvando a Deus. O verso 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, não pense que eram tempos fáceis, não, que não eram, não. O tempo dessa igreja era o tempo mais difícil de toda a história da igreja. A igreja começa no seu tempo mais difícil. Quero dizer para você que quando Lucas vai registrar Atos 2:47, era o tempo mais difícil. Não tivemos, depois deste período, uma perseguição como essa. Nesse tempo, mães, mulheres, crianças, filhos, todos eram presos. Se amava Jesus, era preso, era acorrentado, colocava-se num cárcere e no dia seguinte tinha coliseu, tinha jogos. Mostrei hoje de manhã aqui para a igreja, quem veio viu. O leão rompia a carne dos cristãos que eram mortos no coliseu por amar a Jesus. E mesmo assim, todos os dias tinha gente chegando na igreja. Todos os dias tinha gente se convertendo. É motivo de dar glórias a Deus. Porque num tempo de perseguição como esse, essa igreja não parou.
Cristãos eram lançados aos leões no Coliseu. Cristãos eram queimados vivos nas praças. Bastava ser crente, era queimado vivo na praça. Cristãos eram expulsos de sua casa. Se você se convertia a Jesus, o restante da família não era cristã, você era expulso da sua casa. Você ia morar na rua. E sabe o que os crentes faziam? Acolhiam. Mesmo assim, o povo tinha simpatia pela igreja. Vou te dizer por quê. Porque a igreja, ela era e é, ainda hoje, o único lugar. Vou dizer isso para você. A igreja é o único lugar onde a esperança viva habita. Você não entendeu? A igreja é o único lugar. Ainda hoje ainda é, naquela época já era. Onde a esperança de verdade, a verdadeira esperança está aqui presente. Sabe por causa de quê? A igreja cuidava, era um único lugar que se cuidavam de órfãos e das viúvas com dignidade. Já vai dizer em Atos, em Tiago 1:27. Todos eram tratados como iguais. Se você tinha muito dinheiro ou se você não tinha nada, todos na igreja eram tratados como iguais. Já diz Gálatas 3:28. Acolhiam os pobres, os estrangeiros, os feridos. A igreja era um ambiente onde se encontrava luz, enquanto o Império Romano oferecia violência, medo e trevas. É a igreja esse lugar. Vou te dizer que não é o templo, era o grupo de irmãos, que acolhiam todos que chegavam. A nossa igreja, ela tem vivido isso aqui em nossa comunidade. E eu sempre perguntei para a nossa igreja, desde o meu primeiro dia, e eu ainda pergunto hoje, você que é desta igreja, responda com sinceridade no seu coração. Se a nossa igreja fechasse, vamos supor que a gente decidiu fechar as portas, e decidiu acabar com a igreja, não ter mais esse lugar, vai cada um procurar um lugar. Aqui fechou. Não nos reunimos mais aqui. Qual seria a expressão da nossa comunidade? Primeiro, alívio. Graças a Deus, eles foram embora. Não aguentava mais aquela turma aqui enchendo a nossa cabeça, paciência. Só trazia problema para a comunidade. Desprezo. Tanto faz como tanto fez, irrelevante mesmo. Ou sentirão falta. Não pode fechar. Vão bater em nossas portas dizendo assim, não pode fechar. Não pode fechar, não pode fechar. Vocês têm que continuar funcionando, porque a comunidade, este povo aqui, precisa desse lugar. Qual o nome do menino? Vitor do Viver. O Vitor vai bater aqui na porta desesperado, querendo lugar. Você não sabe quem é Vitor, não? Você não sabe quem é Vitor, não? Você não sabe, não? Sabe não, né? Vou te contar quem é o Vitor. Vitor é o filho de uma mãe drogada, grávida. Filho de um pai ausente. E de uma avó que vive na correria. Para cuidar do neto, dos netos. Vitor é um menino que chegou aqui sem um tênis no pé. Todo sujo, morrendo de fome, sem ter o que comer. Vitor é um menino que chegou aqui dizendo para nós que enquanto a mãe estava grávida, ele não vai ver o irmão porque a mãe já decidiu doar o menino. E o único lugar que acolheu o Vitor foi a igreja de Jesus. Foi a gente. O único lugar que acolheu o Vitor fomos nós. Quando as meninas chegam lá no balé, minha professora, meu coração emociona. As crianças que nunca teriam a oportunidade de dançar balé em nossa comunidade, nunca teriam. E ver uma professora de Miami para dar aula para as nossas crianças. Está querendo ir embora, eu estou orando para ela ficar. Os meninos do jiu-jitsu. Hoje chegou sexta-feira, e eu gosto dessas histórias, porque a minha
ministra, está ali sempre ali embaixo, vive com os olhos cheios de lágrimas. E eu fico assim, Monique, o que aconteceu? Eu fico querendo saber das histórias, das experiências, o que está acontecendo? Eu quero saber, Monique, o que está acontecendo? Chegou uma criança aqui, rebelde, rebelde. A mãe já não sabia mais o que fazer. A mãe está colocando de castigo quase todo o tempo. E aí o menino soube que aqui tinha jiu-jitsu, o amiguinho chamou. E aí a mãe veio com ele. Ah, aqui tem jiu-jitsu, por favor, é a minha última alternativa. A mãe disse para esse menino, é a última chance. O menino viu as crianças aqui rolando no tatame. E aí, eu quero ficar, mãe, eu quero ficar. E você vai se comportar, mãe, de agora em diante você é um santo. Pai, te traz os seus meninos, suas meninas para cá, para um único lugar da esperança viva, que é a igreja de Jesus. Não é o projeto Viver, não. É a igreja que está aqui funcionando, cuidando de gente, sendo relevante. E a comunidade está assim, meu Deus, que coisa boa. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que bênção. Não pode fechar, não pode fechar. Se a gente anunciar aqui, vai fechar. Alguns vão dizer, pelo amor de Deus, não fecha. Porque vocês têm sido relevantes em nossa comunidade. Graças a Deus, graças a Deus. Não é graças a nenhum de nós. Nem a mim, nem a Monique. Não dê graças a nós, não. Dê graças a Jesus. Um dia depois do Compassion Day, Rony, você que é daqui do Jardim América, um dia depois fui à padaria tomar café. O povo está assim, pastor, que doideira foi aquela lá na quadra lá. O senhor tem que fazer de novo. O povo fala com facilidade, né, pastor Chico? Como se fosse super simples, né? Fazer toda a logística. Eu sei que ao final daquele dia, nós estávamos extasiados. Porque Jesus fez um grande mover. Tinha gente em nossa igreja, porque na sexta-feira anterior choveu a madrugada, choveu. Gente mandando mensagem, pastor vai ter mesmo, pastor vai ter mesmo. E aí, meu irmão, quando eu fico assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Eu vou para o joelho, Senhor Jesus. Não é para a glória minha, nunca foi. Muito pelo contrário, isso é mais trabalho para nós. A gente trabalha tanto, mas é para a tua glória. Mostra-nos a tua glória. 4 da manhã ainda estava chovendo. Eu estava aqui. Paulo também estava aqui, o Paulinho estava aqui. E o Jean também estava aqui, carregando cadeira comigo, chovendo. E a gente reuniu junto e orou. 4h30, começou a abrir o sol no horizonte. E o sol começou a sair no horizonte. 5 da manhã, já estava ensolarado. Às 6 da manhã, os crentes que dormem até mais tarde começou a chegar. Pastor, que bênção. Tá sol. Eu não sei se vocês viram, o dia inteiro a quadra não ficou vazia um só instante. Uma igreja imparável. Ela é aquela que cai na graça do povo. Uma igreja que cai na graça do povo, ela não julga o comportamento do povo, ela vai para salvar o povo. Ela vai fazer a diferença. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. A Bíblia é quem vai dizer, Jesus é quem diz, nós somos a luz do mundo e não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte. Nós estamos como os que sonham, estamos nos braços de Jesus, sendo a luz nesse lugar. John Stott vai dizer que a igreja, ela não tem apenas uma missão. A igreja não tem apenas uma missão, ela é a missão. A igreja é a missão de Jesus. Então a igreja imparável, ela é relevante. Ela é necessária, ela é presente, ela é viva no coração do povo. O povo ama a nossa igreja, o povo ama esse lugar. Graças àqueles que trabalham. Graças àqueles que trabalham. Que tem uma galera surfando na onda. Achando que vai mover a comunidade por qualquer outro motivo, mas que se não for com o Evangelho de Jesus, nada vai mudar. A única forma de resolver o problema das drogas e do tiroteio do Jardim América do Monte Cristo é cuidando das nossas crianças como igreja. A única forma de ser relevante é cuidando das famílias.
se depender de você. Lembra do que eu perguntei no início? O evangelho avança, o evangelho recua. Último lugar, meu ministério de louvor vai subindo de maneira ordenada. Uma igreja imparável, pastor Gil, meu diácono Ednilson, ela tem salvação todos os dias. O texto diz, e louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias lhes acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Todos os dias. Todos os dias era acrescentado novos irmãos. Não era um crescimento ocasional, era um crescimento diário. Era a ação do Espírito Santo que gerava a salvação constantemente. Eu estou vendo que o nosso slide hoje está uma bênção. Teria o terceiro ponto e depois o outro ponto. Não é culpa sua não, culpa não é sua não, fique em paz. O diabo está lutando, ele sabe que tem salvação hoje aqui nesse lugar. Ele sabe que tem salvação aqui hoje nesse lugar. Não se preocupe não, se conseguir passar, passou. Se não passar, fique em paz. Uma igreja que tem salvação todos os dias, ela não depende do culto público. O culto público será o reflexo do movimento que já acontece nas casas. Todos os dias nós temos células funcionando nas casas, todos os dias. Eu pego um culto da noite, onde a turma tem o hábito de achar que é um culto evangelístico para ensinar à igreja que precisamos ser imparáveis. Para ser imparáveis, nós precisamos louvar a Deus em todo momento. Precisamos em todo momento cair na graça do povo. E precisamos mais do que nunca, em todo momento, ver vidas sendo salvas. Todo momento, todo momento. Pode pular o próximo aqui. Esse é o lugar que tem salvado vidas diariamente. Olha lá para a tela, olha para a tela, olha para o pastor, olha para a tela. Esse tem sido o lugar que tem salvado vidas diariamente. Terça-feira nós tivemos casal se reconciliando. Na quarta-feira tivemos adolescente chegando, pré-adolescente chegando. Na quinta-feira tivemos conversões. Na sexta-feira tivemos vidas transformadas. Em todos os dias, não para. Não para. Não para aqui, não para na Eterno, não para em lugar nenhum. Não para. Não para em Porto Real. Não para, não para. Ela se reúne como o corpo de Cristo. E ali a gente vê vidas sendo salvas. Eu não sei como é que você entrou aqui, meu irmão, minha irmã. Eu não sei. E eu vou fazer 2 apelos. Eu não vou chamar na frente por conta dos elementos que já estão aqui. Mas e aí onde você está sentado mesmo? Farei 2 apelos. 2. Um para você que me visita, que nos visita, a nossa igreja, o corpo de Cristo que está aqui, e outro para a igreja. E as 2 perguntas são as seguintes. Primeiro, a igreja está com os olhos fechados. Feche os seus olhos. Feche os olhos fechados. Só ouça a voz do pastor e o pede no fundo. É simples assim. Porque quem faz a obra não é o Rafael. Nunca foi e nunca será. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos gente essa noite que deseja fazer parte da igreja de Jesus. Visita, está afastado. Alguém te chamou para vir aqui, porque tem um culto legal, vamos lá. E os louvores já tocaram no seu coração, a palavra está tocando no seu coração, você deseja fazer parte. Você deseja fazer parte dessa família. Levanta a sua mão bem alto, assim que eu quero abençoar você. Bem alto, quero abençoar a sua vida. Nós temos alguém afastado do Evangelho que deseja voltar hoje para Jesus, está afastado, coração apertado, porque gostaria de fazer parte desse movimento lindo. Eu quero fazer parte desse movimento lindo, lindo. Eu quero fazer parte dessa família linda. Nós temos. Fique
fique em paz. Eu vou perguntar à igreja. Se você deseja, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte desse corpo bonito. Eu quero fazer parte desse time aí que está aí bonito. Eu quero fazer parte de uma célula. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo aqui em Monte Cristo e toda a região, porque não é só aqui, não é só domingo de noite. São todos os dias, tem vida sendo salva. Você quer fazer parte? Levanta a sua mão bem alta assim, que eu quero abençoar você. Pode levantar bem alto, que eu quero abençoar você. Para a igreja, e agora o mais sério, o motivo de hoje à noite estarmos reunidos. Quantos aqui, de verdade, não faça isso que o pastor está falando, não. Se não é com você, fica sentado. Eu estou sendo muito sério, porque você não está fazendo um compromisso comigo, não. É com Jesus, não é comigo, não. Você ouviu o sermão sobre ser uma igreja imparável, sobre fazer parte desse movimento e desejar a expansão do reino. Sabe o que é a expansão do reino? É pregar o evangelho. Expansão do reino é trazer visitantes. Expansão do reino é olhar agora que nós temos 2 cultos e se incomodar com as cadeiras que ainda estão vazias. Me incomoda as cadeiras vazias. E eu vou com compromisso com Deus. Eu já estou em oração e trabalho para trazer mais gente. Nós vamos ficar como antes, lotado nos 2 cultos, porque nós só abrimos para 2 cultos, porque um culto só não dava. Agora a missão é lotar, não parou a missão. Porque tem gente que no início estava animado, estava feliz, estava assim, não, vou trazer gente para a igreja, vou trazer gente para a igreja. Mas agora está mais devagarzinho, está mais descansadinho. Perdeu o foco. E Deus me traz hoje aqui para trazer o foco para a nossa igreja. Se é com você. Não olha para mim não, continua com os olhos fechados. Não é com o Rafael. Jesus está falando com você nessa noite, sou eu não. Depender de você. As cadeiras continuam vazias ou nós vamos trazer gente para este lugar? Se você está sentindo um aperto no seu coração, meu irmão, minha irmã, fica de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Eu não vou trazer você aqui para frente não, eu quero que você fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Mas só faça isso de verdade, se Deus estiver falando no seu coração e você estiver dizendo sim para Ele. Porque não adianta você ficar de pé e só porque o outro ficou do lado, e semana que vem esquecer do compromisso que você está fazendo é com Deus. Eu sei, eu, Rafael, eu estou orando e trabalhando, para que assim como a gente era com um culto só, nós sejamos com 2. Uma igreja imparável, cheia. Monique, nós veremos aqui nossas crianças e as famílias das crianças do Viver aqui nesse lugar. Nós veremos todas as células multiplicando para a glória de Jesus, enchendo esse lugar. Nós não vamos parar, é com você, meu irmão, com você, minha irmã, fica de pé. Eu nem sei quem ficou de pé, que eu já estou com meus olhos fechados. Nós já teremos tempo de ceia. Mas antes quero orar com você que ficou de pé. Coloque as suas 2 mãos no coração, você que ficou de pé. Coloque as suas 2 mãos no coração. Olha, Deus, eu estou aqui contigo, Senhor, pode me usar. Quem está de pé está dizendo isso, Senhor, pode me usar. Eu vou fazer parte desse time que trará pessoas para cá. Eu farei parte desse time que vai fazer o reino expandir e avançar. Eu farei parte. Eu sou desse time, eu vou fazer parte. Eu quero evangelizar, eu quero trazer gente. Eu vou ser um propagador do evangelho, tanto na célula como na igreja. Pode me usar, Senhor. Sou eu, Senhor. É com você, fica de pé. Coloca as suas 2 mãos no peito para a gente orar. E ore comigo assim, Senhor Jesus. Pode falar um pouquinho mais alto, Senhor Jesus. Me usa para a expansão do teu reino. Me usa, Senhor, para sermos aquela igreja primitiva e imparável, que anunciava o evangelho e que todos os dias vidas eram salvas. Me usa, Senhor, me usa em todo lugar, em todo momento, para a tua glória, no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, aplauda bem forte a Ele.